Olá, alunos e alunas. Nesta aula, a gente vai falar de um tema que está bastante presente no nosso cotidiano, que é a religiosidade. Então, vamos partir da religiosidade local, onde temos aqui este gráfico que representa a religiosidade da turma do sétimo ano. Este gráfico que foi retirado do SIGEDUC, que é o sistema de educação aqui do Rio Grande do Norte, e o próprio sistema gerou este gráfico. Então, a gente fazendo a leitura deste gráfico, a gente percebe que existe uma grande maioria de católicos aqui na nossa turma, onde são 82,4%. E temos uma minoria de protestantes e uma quantidade aqui intermediária de outras religiões, onde não é expresso que religiões são essas. Mas aí a gente pode se fixar nessas duas religiões aqui, católica e protestante, e iniciar algumas questões em relação à história. Então, a gente pode se perguntar, como é que as pessoas aqui da nossa região tiveram contato com essa religiosidade cristã, principalmente católica? A gente percebe que a maioria são católicos. Mas por que a maioria são católicos? Será que isso tem alguma coisa a ver com a história? Então, o cristianismo ele surgiu nessa região aqui do Oriente Médio, aqui Israel, Palestina, e se desenvolveu bastante aqui na Europa, principalmente durante a Idade Média, onde a religião católica ela teve um grande crescimento e a Igreja Católica ela detinha bastante poder de influência, poder político e poder econômico também, e o poder de influenciar a mentalidade das pessoas, onde era a Igreja Católica quem determinava o que era certo, o que era errado, a forma de pensar, e através da religião era que explicava tudo. Então, como é que essa religião que surgiu aqui, nessa região da Palestina, que se desenvolveu na Europa, como é que ela chegou até aqui, até nós? Por que que a gente acredita nessa religião, né, que surgiu, né, onde Jesus nasceu no ano 1, morreu no ano 33, e essa religião se desenvolveu bastante na Idade Média. Então, como é que nós, hoje, em 2021, né, temos o conhecimento dessa forma de religião, onde existe um oceano aqui nos separando, né? Então, tudo isso tem a ver com a história. E outra coisa que a gente pode pensar também, por que que existem protestantes? Por que não existe só a Igreja Católica? Será que isso tem alguma coisa a ver com a história? Então, é o que a gente vai estudar agora, né? Eu vou comentar com vocês. Então, como eu vinha falando, a Igreja Católica, durante a Idade Média, que era a principal religião, não é? A religião que predominava aqui na Europa e que tinha bastante poder. E ela tinha poder igual ao poder dos reis, ou até mais, não é? Porque o Papa era ele quem coroava o rei. O rei ele só assumia se o Papa coroasse o rei. E também o Papa poderia também destronar um rei. Então, é justamente para a gente ter uma ideia do quanto a Igreja Católica era poderosa nesse período. E no contexto do final aí da Idade Média, do século XV para o século XVI, aí começa uma série de mudanças políticas, econômicas, sociais e também culturais na forma de pensar, né? Também a gente já estudou o Renascimento, que foi uma forma de pensar bastante voltada para o desenvolvimento da ciência como explicação do mundo, que se sobrepunha aí ao conhecimento da religião para explicar o mundo. E aí, neste contexto, é que acontece a reforma protestante. Então, por isso que a gente tem hoje protestantes, porque aconteceu essa reforma que dividiu a igreja, a cristandade, que era só católicos, dividiu, aí passou a existir cristãos católicos e cristãos protestantes. Então, esse contexto que era político, do ponto de vista político, a gente pode tratar bastante da disputa de poder entre o Papa e o clero de modo geral, e os reis. Então, como eu falei, o Papa ele tinha um poder de influência muito grande, e no momento em que os reis eles queriam se tornar absolutistas, ou seja, eles queriam governar sozinhos e com o poder só para si, eles não queriam essa influência da igreja, que muitas vezes rivalizavam com o poder do rei. Então, esse era um motivo político.
E sobre a questão econômica, a gente destaca uma desavença que existia entre a nova classe que surgia, a classe econômica, que era a burguesia, que vivia do comércio, e eram, sua maioria, comerciantes, banqueiros, e a Igreja Católica, ela condenava o lucro e a usura. Então, o lucro é quando você vende, e todo mundo que é comerciante sabe, que você compra um produto por um preço, você vende por outro para tirar o seu lucro. Mas a Igreja Católica condenava o lucro. A Igreja Católica também condenava a usura, que era o empréstimo a juros. E esses burgueses que viviam do comércio e da atividade bancária, eles precisavam fazer essas atividades que a Igreja Católica condenava. Então, eles não estavam satisfeitos com essa forma de pensar predominante aí da Igreja Católica. Então, este era um motivo econômico bastante importante. Um outro motivo econômico que a gente pode citar também é que a Igreja Católica ela tinha muita riqueza, naquela época principalmente, tinha muitas terras e tinha muita riqueza. Então, os nobres, eles queriam, viam na reforma justamente um meio de se apropriar dessas riquezas, ou seja, confiscar essas riquezas para si. A partir do momento que, vamos dizer assim, derrotassem a Igreja Católica nesse processo de reforma, aí eles iriam confiscar os bens da igreja para si. Então, era também um motivo econômico. Então, existia também, como motivação para essa reforma, algumas questões ligadas à própria Igreja Católica, ou seja, a própria desmoralização do clero, ou seja, dos representantes da Igreja Católica. Então, esse clero que pregava contra o lucro e a usura, mas eles viviam no luxo. Esse clero também, que muitas vezes desrespeitava o celibato, ou seja, eles tinham mulheres, apesar de serem padres, mas eles tinham mulheres, então eles desrespeitavam essa ordem, vamos dizer assim, esse dogma da igreja. Eles, às vezes, faziam os ritos religiosos com descaso. Existia também a compra de cargos religiosos, ou seja, esses representantes da igreja, muitas vezes eles compravam os cargos, então eles muitas vezes não tinham sequer conhecimento realmente da questão da igreja em si, da religião, mas eles compravam o cargo simplesmente para ter prestígio e poder. Então, eram algumas situações que existiam em relação à Igreja Católica. Existia a venda de indulgências, ou seja, essa venda de indulgências era a pessoa que era, vamos dizer assim, o fiel, que tivesse pecado, ele pagava uma determinada quantia aos representantes da igreja, e aí eles tinham seus pecados perdoados. Isso se chamava venda de indulgências. Existia também a venda de relíquias sagradas, ou seja, que essas relíquias eram objetos que eles diziam que seriam objetos de santos, de Jesus Cristo, da Virgem Maria, e muitas vezes esses objetos, na sua grande maioria, eram falsos, né, eram relíquias falsas, não eram verdade, e eles vendiam esses objetos dizendo que eram realmente relíquias sagradas. Então, existia todo esse comércio, realmente. Então, era um período de desmoralização da Igreja Católica, e tudo isso também favoreceu para que existisse essa crise e que combinasse aí com a reforma protestante. Então, dentro desse contexto, vamos falar, então, sobre a reforma protestante. Vamos falar especificamente sobre 3 reformas, que foi a reforma luterana, a reforma calvinista e a reforma anglicana também. Então, a reforma luterana, ela foi liderada por Martinho Lutero, lá na região da Saxônia, que é a atual Alemanha, nessa região aqui. Então, essa reforma, ela se iniciou-se em 1517, quando Martinho Lutero, ele publicou as suas 95 teses, se manifestando contra a Igreja Católica, ou seja, ele publicou alguns escritos, alguns pontos escritos, 95, criticando a Igreja Católica. Então, a partir desse momento, houve uma série de discussões com os teólogos da igreja, e os teólogos rejeitaram essas teses de Lutero, e em 1520, Lutero, ele recebeu a bula papal,
que ameaçando ele de excomunhão, de ser excomungado da igreja. E aí ele queimou a bula papal. Isso aí justamente evidenciava a separação dele da igreja, dando início, de fato, à reforma protestante. Em 1530, aí saiu, né, Martinho Lutero, ele efetivou a doutrina protestante. Então, vou falar sobre alguns pontos que Martinho Lutero colocou nessa doutrina protestante. Primeiro, que a salvação, ela se dava apenas pela fé, então não precisava de boas obras para você ser salvo, mas apenas você ter fé. Então, a salvação apenas pela fé era um dos pontos do protestantismo de Martinho Lutero. Também ele criticava a hierarquia eclesiástica, ou seja, não existiria hierarquia eclesiástica, não existia essa coisa de o padre, o papa, o pároco, o arcebispo, e cada um tendo um poder mais do que o outro, então ele criticava essa hierarquia. Ele também dizia que os cristãos, cada crente, ele teria a liberdade de ler a Bíblia e interpretar, sem a necessidade de ter a ajuda de nenhum membro da igreja. Qualquer crente poderia ler e interpretar a Bíblia. Isso também foi uma coisa que ficou na doutrina protestante. Também foi rejeitado os sacramentos, deixando apenas dois, batismo e Eucaristia, e foi instituído a língua local, né, na Bíblia e também nos cultos, porque antes era o latim, na Igreja Católica era o latim, e muitas pessoas, as pessoas não entendiam o latim, só quem entendiam eram os representantes da igreja, e as pessoas comuns não entendiam o que eles estavam falando. Mas aí Lutero determinou que seria a língua local de cada localidade que seria usada na Bíblia e nos cultos. Então, esses foram alguns pontos importantes aí do protestantismo, dessa doutrina de Martinho Lutero. E essa doutrina foi aceita, teve uma aceitação da nobreza, que via a oportunidade de se sobrepor ao poder da igreja e também de ficar com suas terras. E também teve o apoio de pessoas comuns, de camponeses, que viam nisso também a oportunidade de se livrar do que tinha que pagar a igreja, o dízimo, né? Então, outra reforma que aconteceu foi a calvinista, que, a princípio, Calvino se converteu ao luteranismo, mas, com o tempo, ele começou a mudar a sua doutrina, e a doutrina calvinista, ela se baseava na predestinação absoluta. Essa predestinação queria dizer que as pessoas, desde o princípio, Deus já havia escolhido quem seria salvo e quem seria condenado. Isso quer dizer que não havia nada a você fazer. Deus já havia determinado desde o início quem seria salvo e quem não seria. Outra coisa que estaria na doutrina da predestinação também é que a riqueza, ela era vista como uma dádiva de Deus. Então, a gente deveria receber, aceitar a riqueza, porque era uma dádiva de Deus. E depois, os seguidores de Calvino, eles modificaram um pouco esse ponto e colocaram que a riqueza não era apenas uma dádiva, mas era também o sinal de que você teria sido escolhido por Deus para ser salvo. Isso é uma coisa muito diferente do catolicismo, e do cristianismo também, a gente pode até dizer de modo geral, porque tem aquela passagem na Bíblia que diz também que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí o calvinismo, ele vem dizer justamente que a riqueza é o sinal de que você vai ser salvo. Então, essa doutrina calvinista foi bastante aceita pelos burgueses, porque eles viviam do comércio e poderiam justamente enriquecer, e a igreja não condenava isso. Então, isso também incentivou as pessoas, esses fiéis calvinistas, a enriquecerem cada vez mais. A outra reforma que eu falei que eu ia comentar com vocês, que é a reforma anglicana, que foi lá na Inglaterra, aqui, né, nesse país aqui, Inglaterra. A reforma anglicana, ela teve um perfil mais político, então foi mais uma disputa entre o rei da Inglaterra, Henrique VIII, e o Papa. Então, o rei, que queria governar de forma absoluta, aí ele começou a se sobrepor ao Papa e rompeu com o Papa.
O pretexto para esse rompimento foi o casamento dele, que ele era casado com Catarina de Aragão e não teve filho homem. Aí ele solicitou do Papa que a anulação do seu casamento para se casar com Ana Bolena. E pela Igreja Católica não pode existir divórcio. Então, o Papa não aceitava o divórcio dele, mas aí ele, em 1513, instituiu o ato de supremacia, tornando-se o Senhor Supremo da Igreja na Inglaterra, ou seja, quem seria o representante supremo da Igreja lá na Inglaterra não seria o Papa, mas seria o próprio rei Henrique VIII. Então, isso é que caracteriza basicamente a reforma anglicana. Inclusive, a Igreja Anglicana, de início, ela era bastante semelhante, os ritos permaneceram os rituais praticamente os mesmos dos rituais católicos, e só com o tempo foi que houve algumas mudanças. Então, em meio a tudo isso, né, é interessante falar que existiram muitas revoltas, muita intolerância religiosa por causa dessa reforma religiosa. Então, muitas mortes, muitas pessoas perseguidas, presas. E houve também, além dessas três reformas que eu falei, reformas protestantes, que foi a reforma luterana, a calvinista e a anglicana, as principais, houve também a contra-reforma, ou seja, a reforma católica. Então, a igreja também passou a fazer sua própria reforma, pressionada pelo aumento, né, do protestantismo, o surgimento das novas igrejas, a perda de fiéis. Então, a Igreja Católica decidiu também fazer a sua própria reforma. A Igreja Católica não estava indiferente aos seus problemas internos. Os teólogos, os pensadores da Igreja Católica, eles já tinham a consciência de que a Igreja precisava ser reformada, mas aí o protestantismo foi quem pressionou realmente para que eles colocassem em prática essa reforma católica. Então, a reforma que iniciou-se em 1545 com o Concílio de Trento. Então, neste Concílio de Trento, que é uma grande reunião, né? O concílio é uma reunião. Então, houve essa reunião para discutir o que seria mudado ou não na igreja. E nesta reunião foram reafirmados os dogmas da Igreja Católica, como a autoridade, né, do Papa, a presença de Jesus na Eucaristia, a devoção aos santos e à Virgem. Então, foram coisas que foram mantidos. Foi mantido também os sacramentos, que Lutero tinha questionado e deixado apenas 2, mas a Igreja Católica manteve esses 7 sacramentos. Foi mantido também o celibato dos padres, e foi mantido também o latim nas missas e na Bíblia também, ou seja, a língua permaneceria sendo o latim. Na prática, daquilo que Lutero questionou, isso aí não foi mudado nada. Agora, algumas mudanças ocorreram, como determinado a formação de seminários, justamente para os padres estudarem, ou seja, para você ser um membro da igreja, você precisaria estudar no seminário, né? A gente vê hoje em dia que tem essa questão do seminário, você tem que ir para o seminário para ser padre. Então, surgiu nessa época, para poder formar os membros da igreja. E também o catecismo, que é um guia simplificado da doutrina católica, que seria para formar os jovens. Então, os adolescentes, né, crianças, a gente vê, né, que atualmente as pessoas que fazem parte da religião católica, eles fazem o catecismo. E foi nessa época que surgiu o catecismo, justamente para poder divulgar melhor a religião, então era um guia simplificado para poder fazer essa divulgação. Mas aí foi condenado a venda de indulgências também, e a venda de cargos religiosos nesse concílio. Então, foi uma das coisas que esse concílio estava de acordo com a doutrina de Lutero, ou seja, que condenar essas práticas de venda de indulgências, de venda de relíquias sagradas, de venda de cargos religiosos. Também, nesse concílio de Trento, foi reativado o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Isso aí marca uma das fases mais horrorosas, não é, desse processo de reforma religiosa, dessas guerras religiosas, porque o Tribunal do Santo Ofício, ele que era responsável por julgar e punir as pessoas que fossem contra a religião católica naquele período. Então, realmente,
foram muitas pessoas presas, torturadas, mortas, queimadas na fogueira, então foi um período de muita intolerância religiosa. E, por fim, outra coisa que surgiu neste período foi a Companhia de Jesus, que eram os padres jesuítas que seguiam essa companhia. Eles tinham justamente a missão de pregar, né, divulgar a religião para outras regiões. E foram esses padres que vieram aqui para a nossa região, para o Brasil, e que começaram a catequizar os indígenas, e esse é um dos grandes motivos pelo qual a religião católica ela é tão amplamente aceita aqui no nosso território, justamente devido à vinda desses religiosos para catequizar aqui na nossa região. Então, após fazer essa discussão com vocês das reformas, dessas 4 reformas, as 3 reformas protestantes e a reforma católica, então, o que eu deixaria como atividade para vocês me enviarem, após vocês assistirem a este vídeo, são 2 coisas. Primeiro, vocês vão listar o nome de todas as igrejas que vocês conhecerem aí no município de vocês. Todas as igrejas de todas as denominações, vocês vão listar as que vocês conhecem. Tanto da zona urbana, da zona rural, toda a igreja que você conhecer, você vai listar, ou outra religião. Pode ser católica, protestante, ou pode ser outra religião. Vocês vão listar o nome e enviar para mim. E a segunda atividade, eu quero que vocês mandem para mim a diferença que vocês percebem em relação à Igreja Católica e à Igreja Protestante. Ou seja, o que é que essas 2 denominações do cristianismo, eles fazem de diferente em relação à doutrina, ou seja, como é que eles vivenciam a religião, em que eles creem, em que pontos eles concordam, em que pontos não concordam. Então, vocês vão estabelecer essas diferenças ou semelhanças entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Então, agradeço a vocês pela paciência de assistir a este vídeo e até a próxima aula.